Santo do dia 18 de março, São Cirilo de Jerusalém. Desde o início dos tempos cristãos, a heresia se infiltrara na Igreja, mas foi no século IV que ocorreram as do arianismo e a do nestorianismo, causando profundas divisões. Cirilo viveu nesse período em Jerusalém, perto de onde nascera em 315, de pais cristãos e bem situados financeiramente. Muito preparado desde a infância nas Sagradas Escrituras e nas matérias humanísticas, em 345 foi ordenado sacerdote. Em 348 foi consagrado bispo de Jerusalém. Ocupou o cargo durante aproximadamente 35 anos, 16 dos quais passou no exílio em 3 ocasiões diferentes. A primeira, porque o bispo Acácio, de grande influência na Igreja, cuja obra foi citada por São Jerônimo, acusou Cirilo de heresia. A segunda, por ordem do imperador Constâncio, que entendeu ser Cirilo realmente um simpatizante dos hereges, mas, em sua defesa, atuaram os bispos Atanásio e Hilário, ambos padres da Igreja, assim como o próprio bispo Cirilo o é. A terceira foi a mais longa, porque o imperador Valente, este sim, herege, decidiu mandar de volta ao exílio todos os bispos anistiados, fato que fez Cirilo peregrinar durante 11 anos por várias cidades da Ásia até a morte do soberano em 378. O seu trabalho, entretanto, resistiu a tudo e chegou até nossos dias, e especialmente porque sabia ensinar o Evangelho como poucos. Em sua cidade, logo que se tornou sacerdote e no início do episcopado, era o responsável por preparar os catecúmenos, isto é, os adultos que se convertiam e iriam ser batizados. Foi nesse período que escreveu 18 discursos catequéticos, um sermão, a carta ao imperador Constantino e outros pequenos fragmentos. 13 escritos eram dedicados à exposição geral da doutrina e 5 dedicados ao comentário dos ritos sacramentais da iniciação cristã. Assim, seus escritos explicam detalhadamente os como e os porquês de cada oração, do batismo, da crisma, da penitência, dos sacramentos e dos mistérios do cristianismo, dito dogmas da Igreja. Cirilo também soube viver a religião na prática. Numa época de grande carestia, por exemplo, não hesitou em vender valiosos vasos litúrgicos e outras preciosidades eclesiásticas para matar a fome dos pobres da cidade. Ele morreu no ano de 386. Desde o início de sua vida religiosa, Cirilo, cujo caráter era afável e suave, sempre preferiu a catequese aos assuntos polêmicos, chegando quase a se comprometer com os arianos e semi-arianos. Porém, de maneira contundente, aderiu à doutrina ortodoxa da Igreja do Terceiro Concílio Ecumênico de Constantinopla, em 382, no qual ficou clara sua sempre fiel postura à Santa Sé e à verdade de Cristo. Nessa oportunidade, teve em seu favor a eloquência das vozes dos sinceros bispos e amigos Atanásio e Hilário, que o chamavam valente lutador para defender a Igreja dos hereges que negam as verdades de nossa religião. Sua canonização demorou
porque durante muito tempo seu pensamento teológico foi considerado vacilante, como dizem os registros. Em 1882, Papa Leão XIII, na solenidade em que instituiu sua veneração, honrou São Cirilo de Jerusalém com os títulos de Doutor da Igreja e Príncipe dos Catequistas Católicos. Oração a São Cirilo de Jerusalém. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Cirilo de Jerusalém, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós.